Você percebe que tem algo errado no seu HB20 quando chega à noite, liga o farol de neblina e... nada. Ou pior, ele até acende, mas o vidro está embaçado por dentro, com aquela cara de entrou água e agora vai dar problema. Aí vem a dúvida que pega muita gente. Isso é só lâmpada que queimou? Ou é o conjunto inteiro que trincou, perdeu vedação, oxidou o conector e vai te fazer voltar aqui daqui a 2 semanas? A troca do farol de neblina no Hyundai HB20 parece uma tarefa simples, quase tirar um e colocar outro. Só que o que derruba a maioria das pessoas não é a peça em si, é o acesso, é o encaixe, é a presilha que quebra, o para-choque que fica com folga, o chicote que fica tensionado e, principalmente, a infiltração que volta porque ninguém conferiu a vedação. E quando volta, volta mais caro. Conector verde de zinabre, lâmpada queimando cedo e aquele cheiro de umidade que não combina com carro nenhum. Então, antes de encostar em ferramenta, a primeira coisa é entender o que exatamente você precisa trocar, porque existem 3 cenários bem diferentes e cada um pede um cuidado. O primeiro cenário é o mais comum. Queimou. Você liga e não acende, mas o farol está inteiro, sem trinca, sem água dentro. Aqui, muitas vezes, é só lâmpada. Só que, muitas vezes, não é sempre. E é aí que mora a armadilha. O segundo cenário, o farol está trincado, quebrado ou com o refletor queimado por dentro. Às vezes a lente está opaca, às vezes a moldura está solta, às vezes você vê claramente que já bateu uma pedrinha ali. Nesse caso, trocar só a lâmpada é enxugar gelo. Você vai colocar uma lâmpada nova num conjunto que não veda mais, e a umidade vai fazer o resto. O terceiro cenário é o mais traiçoeiro. Ele até acende, mas fica intermitente, ou acende fraco, ou apaga quando você passa numa lombada. Isso pode ser mau contato no conector, oxidação, fio tensionado, ou até um encaixe mal feito de uma troca anterior. E aqui, se você sair comprando peças sem olhar, você pode gastar 2 vezes e continuar com o defeito. Como fazer uma triagem rápida sem virar eletricista? Começa pelo óbvio que muita gente ignora. Confirma se o problema é do farol ou do comando. Liga o carro, aciona o farol baixo e depois o neblina. Se o painel indica e mesmo assim não acende, ótimo, você já sabe que o comando está mandando. Se não indica nada, pode ser configuração, pode ser que seu carro nem tenha o sistema original naquele botão, ou pode ser fusível. Eu não vou te prometer um diagnóstico elétrico completo, mas dá para fazer o básico com segurança. Olhar o conector do farol e ver se tem sinal de água, ferrugem, verdete. Se tiver, já acende um alerta. Mesmo que a lâmpada esteja queimada, a causa pode ser infiltração. Outra checagem simples. Olha o outro lado. Se um lado acende e o outro não, a chance de ser lâmpada ou conjunto daquele lado é grande. Se os dois pararam juntos, aí sim, vale suspeitar de fusível, relé ou algo mais acima. E se você já trocou lâmpada recentemente e queimou rápido, isso também é pista. Ou a lâmpada era de qualidade duvidosa, ou você tocou no bulbo sem querer, ou tem umidade lá dentro, ou tem mau contato aquecendo o terminal. Agora vem a parte que economiza tempo e dor de cabeça. Compatibilidade. Serve no HB20. É uma frase que parece boa, mas é perigosa. HB20 tem variações de ano, de versão, de acabamento, e o farol de neblina pode mudar em encaixe, em formato, em tipo de lâmpada e até no conector. E tem mais. Lado direito e lado esquerdo não são intercambiáveis. Parece óbvio, mas muita gente compra no impulso e só percebe quando tenta encaixar e fica torto, com fresta, ou não trava. Então, antes de comprar, você precisa confirmar 3 coisas: o lado correto, o tipo de lâmpada que vai nele e o tipo de encaixe do conjunto no para-choque. Se você ainda tem o farol antigo,
Ele é seu melhor gabarito. Compare o conector, compare as travas, compare a posição dos parafusos. Se for comprar online, procure fotos reais do verso da peça, não só da frente bonita. A frente quase sempre parece igual. O verso é que entrega se vai encaixar ou não. Ferramentas e itens que fazem diferença aqui não são nada exótico, mas são o tipo de coisa que evita quebrar presilha. Uma chave adequada para os parafusos do forro da caixa de roda, uma espátula plástica ou ferramenta de remoção de presilhas, luvas para não sujar a lâmpada e um limpa-contato para o conector se você encontrar oxidação. E um detalhe que parece bobo: ter algumas presilhas sobressalentes, porque mesmo fazendo tudo certo, presilha velha ressecada pode quebrar, e quando quebra, o forro fica solto, começa a raspar no pneu, faz barulho, e você passa a odiar o serviço que fez. Agora, o grande dilema: acessar por onde? Tem gente que já pensa em tirar o para-choque inteiro, e tem gente que tenta enfiar a mão por qualquer fresta e acaba arrancando o farol na força. Nenhum dos dois extremos é o ideal. Na maioria dos casos, o caminho mais seguro é pelo forro da caixa de roda, soltando o suficiente para ter acesso ao farol por trás. Você não precisa desmontar o carro, você precisa criar espaço e enxergar o que está fazendo, e isso muda tudo. Primeiro, segurança básica, carro em local plano, freio de mão. E se você for levantar o carro, use ponto de apoio correto e não confie só no macaco. Se você não tem prática, dá para fazer com a roda virada para o lado oposto do farol que você vai mexer, ganhando espaço. Às vezes, isso já resolve. Outras vezes, tirar a roda facilita muito, mas não é obrigatório em todo caso. Com acesso ao forro, você vai encontrar parafusos e presilhas segurando aquela proteção. O erro clássico aqui é usar chave errada e espanar, ou puxar a presilha pelo lugar errado e arrebentar. Presilha não é para ser arrancada, ela é para ser destravada. Se você usa uma espátula e levanta o miolo, ela sai inteira. Se você enfia uma chave de fenda e torce com raiva, ela vira 2 peças e você ganha uma ida a autopeças. Soltou o forro o suficiente, você vai ver a traseira do farol de neblina. E aqui tem 2 possibilidades. Você vai trocar só a lâmpada, ou vai tirar o conjunto inteiro. Se for só lâmpada, o cuidado número 1 é não tocar no vidro do bulbo, se for halógena. A gordura da pele cria um ponto quente, e isso pode reduzir a vida útil. Se você tocou sem querer, limpe com um pano limpo e um pouco de álcool isopropílico se tiver. Se não tiver, pelo menos não instale com o dedo marcado. E sempre confira se a lâmpada está bem assentada e travada. Lâmpada mal encaixada vibra, aquece errado e queima cedo. Para tirar a lâmpada, normalmente você gira o soquete e puxa, mas normalmente não significa força bruta. Se estiver duro, pare e olhe. Pode ter uma trava, pode ter sujeira, pode ter sido montado torto. Forçar pode quebrar o soquete ou o alojamento do farol, e aí o barato vira caro. Se você vai trocar o conjunto do farol, aí entra o ponto que mais dá problema: as travas e parafusos que prendem o farol no para-choque. Dependendo do modelo e do ano, pode ter parafuso, pode ter trava, pode ter os dois. O que importa é: você precisa soltar do jeito certo para não quebrar o suporte do para-choque. Porque o farol pode até ser barato, mas o suporte do para-choque, quando quebra, vira folga eterna. E folga eterna vira ruído, desalinhamento e entrada de água. Antes de soltar qualquer coisa, desconecte o chicote com calma. Conector tem lingueta. A lingueta é feita para ser pressionada, não para ser arrancada. Se estiver muito preso, pode ser sujeira ou oxidação. Aí entra o limpa-contato. Você aplica, espera um pouco, mexe com cuidado. Se você puxar pelo fio, você pode romper o cabo por dentro, e o defeito vai virar intermitente, daqueles que te fazem perder tempo porque às vezes funciona. Com o conector fora,
você solta as fixações do farol. E aqui vai um detalhe que evita dor de cabeça na montagem. Observe como ele sai. Ele não sai reto como uma gaveta em muitos casos. Ele sai num ângulo, desencaixando primeiro uma parte e depois a outra. Se você tenta tirar reto, você força a trava errada e quebra. Tirou o farol antigo. Não coloque o novo direto como se fosse plug and play. Faça uma inspeção rápida na área do para-choque onde ele encaixa. Procure sujeira acumulada, areia, pedaço de plástico quebrado, rebarba. Qualquer coisa ali pode impedir o encaixe perfeito e criar uma fresta. E fresta é convite para a água. Agora, sobre vedação. Se o seu problema era embaçamento, não adianta só colocar um farol novo e ignorar o resto. Verifique se a borracha de vedação, quando existe, está no lugar certo. Algumas peças vêm com vedação integrada, outras dependem do encaixe perfeito no para-choque e do próprio corpo do farol. Se a peça paralela tiver acabamento ruim, você pode perceber na hora. Ela não assenta, fica dançando, ou a moldura não acompanha a curvatura do para-choque. E aí, você tem que decidir, insistir e correr o risco de infiltração, ou trocar por uma peça com um melhor encaixe. Muita gente economiza na compra e paga depois em retrabalho. Na instalação, o segredo é simples. Encaixe primeiro, aperte depois. Se você já sai apertando o parafuso com o farol meio torto, você cria tensão no plástico. Com o tempo, vibração e calor fazem microtrincas. E microtrinca é o começo do embaçamento. Encaixou, conferiu que está alinhado com a abertura do para-choque, aí sim você fixa. Sem exagerar na força. Plástico não gosta de torque de mecânico de caminhão. Se você apertar demais, espana, trinca ou deforma. E se espanar, você vai ficar inventando gambiarra para segurar, e isso quase sempre termina em folga. Depois, reconecta o chicote e presta atenção no roteamento do fio. Ele não pode ficar esticado, nem encostando em lugar que aquece ou que pega na roda. Parece detalhe, mas é o tipo de detalhe que faz o farol apagar quando você esterça tudo, ou quando passa em buraco. Aí você volta com o forro da caixa de roda. E aqui tem outro erro comum: montar correndo e deixar presilha faltando. O forro é o que protege essa região de água, barro e pedra. Se ele fica aberto, você aumenta a chance de jogar água direto no farol e no conector. E aí você cria o problema que estava tentando resolver. Com tudo montado, vem a parte que quase ninguém faz, mas que separa um serviço ok de um serviço bem feito: teste e verificação. Primeiro, teste de funcionamento. Ligue o carro, acione o farol baixo e depois o neblina. Veja se acende na hora, se não pisca, se não apaga quando você dá uma leve mexida no para-choque com a mão. Não é para chacoalhar o carro, é só para perceber se tem mau contato. Depois, observe o alinhamento visual. O farol está centralizado na abertura, a moldura está nivelada, tem fresta de um lado e do outro não. Se tiver, algo não assentou. E se algo não assentou, a água vai achar o caminho. E agora o teste que evita o retorno do embaçamento. Depois de um tempo de uso, ou depois de pegar uma chuva, observe se aparece condensação por dentro. Um pouco de condensação leve pode acontecer em alguns conjuntos, dependendo de temperatura, mas não deve virar aquário. Se embaça muito, se forma gota, se fica dias sem sumir, tem infiltração ou vedação comprometida. E aí, não adianta trocar lâmpada de novo. Você precisa resolver a causa. Se você trocou o conjunto e mesmo assim entrou água, desconfie de 3 coisas: peça com vedação ruim, encaixe torto por sujeira ou por suporte quebrado, ou para-choque com deformação na região do farol por batida anterior. Às vezes o para-choque parece perfeito por fora, mas a base onde o farol trava está com uma orelha quebrada. Aí o farol nunca vai ficar firme. E se não fica firme, ele vibra, abre microfresta e puxa a umidade.
E quando vale parar e procurar um profissional? Quando você encontra parafuso espanado que não solta, quando percebe suporte quebrado no para-choque que vai exigir reparo, quando o chicote está ressecado ou com fio exposto, ou quando o defeito é dos dois lados e você suspeita de fusível, módulo ou algo além do farol. A economia de fazer em casa é ótima, mas não compensa transformar um problema simples em um problema elétrico ou de funilaria. Agora, um alerta rápido sobre melhorias que muita gente tenta no meio do caminho: trocar halógena por LED no farol de neblina. Além de questões de compatibilidade e de foco, você pode ter lâmpada que não encaixa direito, que esquenta o conjunto de um jeito diferente, ou que dá mau contato. Se seu objetivo é só voltar a ter o neblina funcionando e bem vedado, o caminho mais seguro é manter o padrão correto para o seu conjunto. Repara como a troca do farol de neblina no Hyundai HB20 não é difícil pelo conhecimento técnico. Ela é difícil pelo cuidado, pelo jeito de soltar uma presilha sem quebrar, pelo jeito de desconectar um conector sem puxar pelo fio, pelo hábito de limpar a área e conferir encaixe antes de apertar. É isso que faz a diferença entre funcionou hoje e funcionou e não vai me incomodar. Se você fizer a triagem certa, comprar a peça compatível de verdade, acessar pelo caminho mais seguro e montar com atenção a vedação, você não só resolve o farol apagado. Você evita o embaçamento, evita a oxidação, evita folga no para-choque e evita aquele barulho chato de plástico batendo que aparece depois de um serviço apressado. E quando terminar, guarda uma imagem mental do resultado ideal: farol firme, alinhado, acendendo sem piscar, conector limpo, forro bem preso. Esse é o tipo de serviço que você faz uma vez e esquece. E é exatamente isso que você quer quando decide colocar a mão no carro. Troca do farol de neblina no Hyundai HB20 não precisa ser um drama, precisa ser um trabalho limpo,